Olá, pela TV Girassol Araguaína, Canal 6, emissora afiliada da Rede Bandeirantes Televisão. Estamos começando mais um programa Saúde Total, trazendo sempre informações educativas na área da saúde para você que nos acompanha. E agora, em nosso horário tradicional, após o término do horário de verão, todas as exibições das 7h30 às 8 da manhã e das 18h50 às 19h20 aqui na sua TV Girassol, o melhor da programação regional e paixão pelo Tocantins. É sempre um prazer atendê-los, levar essas informações na área da saúde para vocês que nos acompanham. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. E hoje, no programa Saúde Total, nós vamos falar de algo extremamente importante, principalmente porque haverá a presença de um araguainense lá nesta localidade. Nós vamos falar sobre o Mountain do Fim do Mundo, a corrida do fim do mundo que acontecerá no mês de abril, próximo dia 6 de abril de 2014, lá, que é o mais novo lançamento internacional da Sports DO, que acontece em Ushuaia, na Argentina. O local da corrida é o Parque Nacional Terra do Fogo, o mais austral do continente, que tem 63 mil hectares divididos em trilhas, matas e o canal de Beagle, por onde os corredores passarão. Portanto, algo extremamente interessante, importante, principalmente para quem curte esportes radicais, por que não? Porque serão trilhas até no meio da neve, daqui a pouco mais a gente vai mostrar um vídeo para vocês. E eu estou falando nesse araguainense porque já está em Araguaína há bastante tempo, mas na realidade ele é gaúcho, do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Bagé, o educador físico, especialista em fisiologia do exercício, Maurício Neto. Obrigado pela presença no programa Saúde Total, que não deixa de ser um grande incentivo a todos os esportistas, até porque no último dia 19 de fevereiro foi comemorado o Dia do Esportista. E agora vamos falar primeiro da importância desse esporte, da corrida de rua, da corrida de trilhas, enfim, para a saúde e principalmente falando deste grande evento que estará acontecendo, conforme já mencionamos. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Bom, falando especificamente antes da corrida do fim do mundo, que é o nosso foco hoje aqui da conversa, mas no último dia 19, conforme já mencionei, o Dia do Esportista. Tamanha a importância da atividade física na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm por hábito a atividade física, não só pela questão da saúde, mas também como um momento de interação com a própria natureza, com a vida, de uma maneira em geral. A importância desse esporte, da corrida, principalmente, avaliando todos esses aspectos. A gente está falando da atividade do montanha, mas a gente também tem a corrida de rua, que também é muito importante, tem um monte de adeptos, né? E cada vez mais é o esporte que mais cresce hoje no país. Então a gente vai falar um pouquinho da corrida de montanha, vai falar um pouquinho da corrida de rua e do crescimento dessa procura, dessas hoje assessorias esportivas trabalhando somente com isso. A gente vai falar disso e também do Dia do Esportista, né? Claro. Que é todos os esportes, quem joga futebol, pedala, todos os esportes a gente vai estar falando também. Agora, especificamente sobre a corrida é um exercício completo? Ah, sem dúvida, né? O exercício tem que ser monitorado, é um exercício que precisa ter uma bateria de exames, uma bateria de provas para que a gente possa fazer ela corretamente, e aí é um dos melhores exercícios mais completos que tem. A gente tem aí, junto com a corrida, natação, ciclismo, que dão uma ênfase muito grande na parte cardiorrespiratória, parte de resistência, parte de força. É um dos exercícios mais completos, sim. Bom, obviamente que você, até eu sei um pouquinho da sua vida, você estava num período de férias, e férias, até mesmo os atletas, os educadores físicos, é um momento também para pararem um pouco e confraternizarem com os amigos, e até mesmo um atleta, um jogador profissional de futebol, no período de férias sempre acaba ganhando um pouco mais de peso, justamente porque para um pouco, cessa um pouco aquele tipo de atividade cotidiana. Mas, especificamente, o seu preparo para este grande desafio que está logo aí, em abril, como é que está sendo especificamente? Como é que você está se preparando para esse grande desafio? Eu venho focando mesmo a prova em abril, a partir do retorno das férias, como tu falou, comecinho de fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Aí a gente vem focando, treinamentos específicos para corrida, periodização de treinamento. Mas assim, o ano inteiro, o período inteiro, a gente sempre vem fazendo atividades. Então, não sai do zero, não sai de um sedentarismo para entrar num período de treinamento em tão pouco tempo. Então, assim, em torno de 3 a 4 meses é o foco principal de treinamento para essa corrida em abril. Agora, quando a gente fala em corrida, normalmente para quem tem o hábito de correr ou até mesmo quem tem vontade
de começar a correr? Quais são os principais cuidados que a pessoa deve ter e principalmente até para o próprio atleta? A corrida, ela existe riscos do ponto de vista até mesmo de alguma lesão, algo nesse sentido? Precisa de um aquecimento prévio antes de começar a correr? Quais são esses principais cuidados como um todo? Existe. A primeira coisa a se fazer é procurar um profissional de educação física. Isso é indispensável, porque a partir daí, um profissional responsável vai montar uma periodização de treinamento, vai acompanhar em exames específicos, em trabalhos específicos de reforço ou avaliações, principalmente, para ver se o atleta ou o futuro atleta ou iniciante tem alguma dificuldade, algum ponto, alguma lesão, alguma coisa que possa ser um empecilho nessa corrida, e aí nessa atividade, não necessariamente na corrida, mas em todas as atividades, e aí a partir desse momento é montado um treino para ele. E aí esse treino é muito individual. Não existe mais hoje em dia a gente falar um treino para um grande grupo, ou um treino, todo mundo vai fazer um treino igual. Hoje em dia, a especificidade do treinamento, ela é importantíssima. Então, se a gente for pegar 2 corredores, até mesmo para competir a mesma prova, né? A questão da parte fisiológica de cada um deles é diferente. Um vai responder diferente ao treinamento do outro. Então, o que é importante? Conhecer bem o aluno. Então, por isso, a necessidade do profissional de educação física. Essa assessoria, né, esportiva na área. Então, a partir daí, se montando o treinamento, o atleta vai começar a render. E, principalmente, os obstáculos ou as metas, digamos assim, são feitas e procuradas, alcançadas por ele. Não tem uma meta, eu quero chegar no lugar X que o fulano está. Não, eu tenho que superar as minhas metas. Então a corrida de rua ou montanha mesmo, ela tem muito disso. As metas são superadas, as metas pessoais. A gente vê corrida aí com 800, 2.000, 1.500 atletas, mas assim, dificilmente a busca pela medalha, pelo primeiro lugar, fica lá o pessoal do alto nível mesmo. Certo. E aí o grande grupo de corredores ou de amantes do esporte, né, de amadores, acaba correndo mesmo pela satisfação, pela procura da saúde e buscando sempre bater as suas metas, e não uma meta olímpica ou algo assim, né? Agora, a corrida especificamente deve ser apaixonante, porque eu praticamente já vi várias pessoas com 70 anos, 75 anos, praticando ainda a corrida. E principalmente quando a gente vê alguém nessa idade fazendo esse tipo de atividade, é porque realmente é algo apaixonante que ele fez durante toda a sua vida para chegar nessa idade ainda, e você pode observar até o tônus muscular dessas pessoas é totalmente diferenciado de uma outra pessoa qualquer. Né? É sensacional, assim, agora treinando na rua por enquanto, até ficar a parte específica mesmo de treinamento em montanha, então assim, a gente cruza muitos corredores mais velhos, Araguaína mesmo tem um bom grupo de corredores, o estado também, né? Então a gente cruza as pessoas na rua, às vezes, como tu falou, 60, 70 anos e ainda praticando a corrida. Então é um esporte que depois de entrar, dificilmente as pessoas pararem, segue um grupo muito grande, né? A gente tem o exemplo do grupo de um colega no Rio Grande do Sul, que hoje conta com quase 200 atletas, mais de 150 atletas, que também tem todas as idades, pessoas que começam caminhando, com dificuldade de caminhar na marcha, daqui a pouco estão dando um trotezinho, daqui a pouco estão correndo, daqui a pouco estão participando da primeira prova de 3 km, daqui a pouco é 5 km. Então isso vai aumentando bastante. Estimulando, né? Também. Estimulando bastante. E o grupo que se forma de amizade é muito grande, é muito bom. Perfeitamente. Nós vamos dar uma pausa breve aqui. Você continua falando sobre corrida daqui a pouco. Vamos falar especificamente sobre esta grande corrida que estará acontecendo no próximo mês de abril, agora dia 6 de abril, lá na Argentina. E o Maurício, que reside em Araguaína já há um bom tempo, estará representando aqui a nossa cidade. Ele ainda está atrás de patrocínios, de patrocinadores, para ajudar a levá-lo neste grande desafio. Nós vamos mostrar depois do intervalo um vídeo para você ver um pouco das imagens do local onde estará acontecendo a corrida do fim do mundo e que realmente é algo legal e interessante, principalmente para quem é apaixonado por esportes. E a Band é apaixonada por esporte igual a você que nos assiste. Então, realmente, eu acho que é uma das formas importantes da pessoa passar pela vida e viver realmente
é praticar algum tipo de esporte. Já já a gente volta depois do intervalo. Mais de uma década de história, presença em 4 estados brasileiros e uma excelente estrutura física e pedagógica. A qualidade de ensino é comprovada, mas o que realmente torna o ITEPAC uma das maiores marcas educacionais do norte do Brasil é o respeito pelas pessoas. Projetos aproximam alunos e professores da comunidade. O trote foi substituído por ações sociais. Acadêmicos promovem inclusão digital em escolas e bairros. Atendimentos solidários são realizados diariamente na clínica odontológica e no núcleo de práticas jurídicas. Bibliotecas estão sendo montadas em comunidades carentes. Alfabetização de adultos e melhor idade, que também recebem óculos e cestas básicas. Produzir conhecimento e transformar a sociedade. ITEPAC, uma marca que faz parte de nossas vidas. A Tchê Churrascaria inova mais uma vez e oferece à noite para você várias opções de pratos à la carte, proporcionando mais qualidade nas suas refeições com quem entende de gastronomia. Tchê Churrascaria, agora aberta também à noite com pratos à la carte. Reserve o espaço para o seu evento. Tchê Churrascaria, sempre um novo sabor. Anexo ao posto Ipanema no Trevo da Vila Couto Magalhães. Telefone 3321-8110. Brinquedoteca, carinho, atenção, consultório infantil personalizado e um olhar voltado para a prevenção. Provida, seu filho em boas mãos. Fone 63 3414 4500. Roupas masculinas esportivas é na Sanremo. Sanremo, as melhores marcas em um só lugar. Sadoc Correia 530 Centro. Fone 3411-2040. A Oncoclínica Tocantins traz para a região a tecnologia dos grandes centros do país, com profissionais altamente qualificados, moderna gestão hospitalar e bom atendimento. Há mais de 5 anos em Araguaína, a Oncoclínica presta serviços na área de oncologia, aliados ao que há de mais moderno em combate ao câncer. Atendemos os principais convênios. Rua 1º de Janeiro, Centro de Araguaína. Oncoclínica Tocantins, sempre perto de você. Discutir saúde, aprimorar o conhecimento de doenças torácicas e pulmonares. Esta é a missão do IDT, Instituto de Doenças do Tórax do Tocantins. Com proposta inovadora, reúne em um só local especialistas no tratamento e reabilitação dos pacientes acometidos por doenças pulmonares, tabagismo, hiperidrose, câncer de pulmão e demais afecções do tórax. IDT, Rua Dom Orione 244 Centro. Estamos de volta com o programa Saúde Total, hoje com a presença do educador físico, especialista em fisiologia do exercício, Maurício Neto, falando conosco sobre o exercício, sobre a corrida, principalmente, que é o nosso foco, até porque ele estará participando da corrida do fim do mundo, o Mountain do fim do mundo, que estará acontecendo na Argentina, na cidade de local, é Ushuaia, né, que realmente é algo extraordinário. Já foram várias edições que aconteceram e ele estará participando agora, no mês de abril, dessa corrida, nesse local aí que realmente é extremamente interessante, até porque existem 3 modalidades, 42 quilômetros, depois uma próxima modalidade 14, se não me falha, e outra modalidade de 10 quilômetros, que é a que ele estará participando. Por que essa modalidade, Maurício? Porque é um primeiro desafio, agora 10 quilômetros correndo no meio da mata, no meio da neve, não é brincadeira, né? É, e montanha, né? Além do frio, que é uma das maiores dificuldades que eu vou ter lá, acredito. Principalmente por não ter onde treinar especificamente, né, num lugar com frio. Aqui a gente, numa temperatura mais baixa que faça na região, nem se compara à temperatura local lá. Então a previsão de temperatura lá é em torno de 0 graus. Então de 0 a 5 graus é a previsão. Os últimos 2 anos foram assim. Teve neve, inclusive, com nos neve, últimos com 2 neve, anos. exatamente. Né? Com neve nas montanhas. No percurso, uma neve fina, mas nada muito que acabe atrapalhando. Então a gente espera que esse ano também não neve no percurso, né? Certo. Então a decisão... Mas o frio é presente e correr no frio deve ser totalmente diferente do que correr em uma temperatura normal, até porque talvez você tenha necessidade de uma respiração diferenciada. A capacidade respiratória ela dificulta bastante. Né? A questão
temperatura que o oxigênio chega, que o ar chega no pulmão, atrapalha bastante. Então, a gente tem uma temperatura corporal de 36 graus e esse oxigênio chegando numa temperatura mais baixa, até ele ser metabolizado, ele tem uma dificuldade a mais. Então, atrapalha muito. Toda a via respiratória fica bem dificultosa. E essa adaptação, você fará uma pausa aí para uma adaptação rápida até chegar lá, porque você vai sair de Araguaína nessa ocasião aí já com uma temperatura extremamente elevada, né, para trocar, uma troca brusca. Você tem pausas aí no meio do caminho? E provavelmente com a parada das chuvas aqui também, então a temperatura deve estar Tende a subindo. subir. Então a ideia é de eu estar saindo de Araguaína dia 1º. Certo. Primeiro já, faz uma pausa no Rio Grande do Sul, que as temperaturas se aproximam, onde eu encontro o resto da equipe que vai comigo, o professor Leandro, que participa do grupo, que é o proprietário, o gerente do grupo Corre Viva, que é o que a gente vai representar, além da cidade de Araguaína, e aí a partir dali, a gente já com roupas especiais, todo equipamento, toucas, luvas, a gente se direciona a Montevidéu e embarca para Ushuaia. E aí de Ushuaia, sim, a gente já tenta se ambientar, chegando 2 dias antes em Ushuaia, e aí a gente fica para a prova no dia 6 de abril. Você falou em roupa, as roupas apropriadas para esse tipo de corrida não tem nada a ver com a roupa de um corredor normal, de uma temperatura normal. Aí já são roupas mais apropriadas ao frio. E normalmente elas pesam? Como é que esse tipo de roupa aí também é um desafio a mais a enfrentar? Essas roupas são mandadas fazer, né? A gente vai mandar fazer as roupas até mesmo com os patrocinadores, questão de divulgação e tudo. Então o que acontece? A roupa para correr, por exemplo, em Araguaína ou qualquer cidade do país nessa época do ano, que é mais Roupa quente, leve. roupa leve, um calção, o tênis, a camiseta mesmo com material próprio para corrida, um dry fit, alguma coisa assim. Lá não, a gente já vai correr com aquelas roupas térmicas, né, que ajudam na transpiração, porém não deixam o frio chegar à pele, que aí a parte sanguínea não expande para aquecer. Então a gente acaba deixando mesmo só a parte muscular sem receber esses fatores externos de temperatura. Então a gente vai mandar fazer essas roupas, as roupas vão sair propriamente da equipe, com os patrocinadores, óbvio, e aí a gente vai estar se habituando e utilizando essas roupas na corrida. Não tem como, a gente vai ver no vídeo também, não tem como, principalmente no meu caso, que saio da região norte do país e correr lá com a roupa habitual daqui. A temperatura é muito gritante, não teria como aguentar. E do ponto de vista de calçado, de tênis, existe algum tênis apropriado para esse tipo de corrida ou é o mesmo tênis que você correria num asfalto ou correria em outro tipo de Não, solo? os tênis a gente tem algumas preocupações também. Deve ser um tênis apropriado para corrida, certo? Também o mais leve possível, por ser provas de montanha, com inclinações, a dificuldade de levantar o pé e para o próximo passo, quanto mais leve o tênis, melhor. E o solado embaixo também ele deve ser o máximo fechado, digamos assim. A gente tem alguns modelos de tênis que eles têm umas vazões onde pode ficar alguma pedra, alguma coisa e acabar atrapalhando. Então deve ser o solado o máximo possível fechado. Antes de mostrarmos o vídeo, rapidamente, como é que está o seu preparo? Como é que é o seu planejamento para enfrentar esses 10 quilômetros no meio da montanha, no meio do frio? Obstáculos existem vários, obviamente. Como é que está o seu planejamento de treinamento para chegar lá e não fazer feio e não parar nos 3, 4 quilômetros que eu tenho certeza que não vai acontecer? A gente está buscando isso, né? Então, como que tá? A gente comecei fazendo 6 quilômetros, 5, 6 quilômetros. Hoje eu já estou fazendo os 10 quilômetros, que são da prova. Certo. Então, a ideia é de até dia 20 de março, mais ou menos, está fazendo em torno de 13 quilômetros, de 13 a 15 quilômetros, e aí no último período, última semana de março, entrar com treinamento específico, que seria treinamento de montanha. Então a gente vai ter que procurar nas redondezas aí alguma trilha, algum lugar inclinado, e aí a gente vai estar fazendo o que a gente chama de provas de tiros, né? Que são os tiros nas inclinações para se adaptar ao local lá também. Que provavelmente vai ter várias... Agora vamos tentar imaginar uma determinada situação. Por exemplo, para você correr 10 quilômetros no meio da montanha, o ideal seria você correr quantos em um local normal, com uma temperatura normal? 18 quilômetros, por exemplo, algo nesse sentido, para você chegar com uma boa forma para correr 10 quilômetros nesse aspecto? Essa referência ela é muito nula, assim, porque a gente acaba tendo uma diferença de corredores para corredores, fibras lentas, fibras rápidas, aí já é fibras questão de musculares. fisiologia muscular. Exatamente, né? fisiologia muscular. Mas o importante é sempre ir sobrando, porque a questão da resistência, sem dúvida, vai ser uma prova
que vai levar ao esgotamento, né? Então, assim, a gente tem que ir com vários quilômetros, digamos assim, sobrando. Então, se a gente sair daqui fazendo 15 quilômetros, eu acho que já está numa boa margem para procurar os 10 lá. Certo. Né? Claro que a variação de temperatura, eu acho que é um dos fatores que vai atrapalhar mais, mas a gente também vai ter a própria equipe de apoio, então, assim, a trilha ela é toda monitorada. Então, vai ter mais pontos de hidratação também, isso é importante, né? Mas eu acho que com 15 quilômetros e o treinamento específico, que vai ser focado nos últimos 10 dias, 15 dias, a gente consegue finalizar assim. Nós estamos conversando com o Maurício Neto, ele que é educador físico, é especialista em fisiologia do exercício, falando sobre o Mountain do Fim do Mundo, que é o mais novo lançamento internacional da Sports DO e acontece em Ushuaia, na Argentina. O local da corrida será o Parque Nacional Terra do Fogo, o mais austral do continente, que tem 63 mil hectares dividido entre trilhas, matas e ainda o canal de Beagle, por onde os corredores passarão. Vamos assistir um pouco do vídeo mostrando a localidade que em abril o Maurício, que está aqui conosco, estará lá representando a nossa cidade, falando de Araguaína, contando um pouco sobre o norte do Brasil, para os argentinos, para os uruguaios, para todos os amantes da corrida de uma maneira geral que estarão participando deste grande evento. Confira conosco então o vídeo do local onde estará acontecendo. Aí então, o Mountain do Fim do Mundo, que o Maurício Neto estará participando no próximo mês de abril. Nós vamos a mais um intervalo comercial, já já a gente volta para as considerações finais, falando também da importância de apoiá-lo nesse projeto, onde ele estará levando o nome de Araguaína, o nome de seus patrocinadores também, certamente estará trazendo imagens, trazendo informações de lá. Nós estaremos acompanhando aqui no programa Saúde Total esta trajetória até o próximo mês de abril e também depois, quando ele retornar para Araguaína, para saber mais detalhes de como foi a sua participação neste importante evento. Vamos ao intervalo comercial e já já a gente volta.
Roupas clássicas masculinas é na Sanremo. Sanremo, as melhores marcas em um só lugar. Sadoc Correia 530 Centro, fone 3411-2040. A seriedade de seu dentista faz o seu sorriso. Na Clínica Vital você encontra o Dr. Antônio Pimenta, cirurgião bucomaxilofacial, pós-graduado em cirurgia avançada de implantes dentários. A doutora Franciene, especialista em prótese dentária, pós-graduada em ortodontia. Atendimento personalizado com requinte e profissionais altamente qualificados. Clínica Vital é o lugar certo. 1º de janeiro, 1643. A Única Viagens e Turismo ampliou suas instalações para proporcionar mais qualidade, comodidade e agilidade no atendimento aos seus clientes. Única Viagens e Turismo, passagens aéreas nacionais e internacionais, milhas TAM e Gol, pacotes turísticos e cruzeiros marítimos. Única Viagens e Turismo, a sua viagem começa por aqui. Rua Sadoc Correia 936 Centro, Disque Viagens 3414-1866, plantão 9212-8176. Pensou em cortinas e persianas? Pensou Persianas JC. Beleza e requinte em um só lugar. Cortinas persianas horizontais, verticais, cortinas especiais, portas sanfonadas, papel de parede e acessórios para cortinas de tecido. Beleza, requinte e qualidade é com Persianas JC. Faça seu orçamento. Persianas JC, fazendo o melhor para você. Rua 21 de Abril, número 29, esquina com 14 de dezembro, em Troncamento. 3414-4166. Perfumes importados, masculinos e femininos, é na Sanremo. Sanremo, as melhores marcas em um só lugar. Sadoc Correia 530 Centro, fone 3411-2040. Brinquedoteca, carinho, atenção, consultório infantil personalizado e um olhar voltado para a prevenção. Provida, seu filho em boas mãos. Fone 63 3414 4500. Estamos de volta com o programa Saúde Total, com a presença do educador físico Maurício Neto, especialista em fisiologia do exercício, falando hoje sobre o Mountain do Fim do Mundo, a corrida do fim do mundo que estará acontecendo na Argentina, em Ushuaia. Maurício, vamos deixar esse espaço final para as suas considerações. Você está ainda em busca de patrocínio, a exemplo de todos os atletas do nosso Brasil, onde fala nessa questão financeira, muitas vezes as pessoas que poderiam apoiar mais facilmente sempre colocam alguns obstáculos. O obstáculo é o que você vai ter pela frente lá, principalmente levando o nome da nossa cidade, obviamente, e ultrapassando esses obstáculos. Agora, é importante as pessoas entenderem a necessidade, você precisa ainda estar tentando arrecadar, não é algo irrisório perto do nome da cidade de Araguaína e da participação de uma pessoa de Araguaína indo participar desse evento lá na Argentina. O valor é pouco, é pequeno, a gente já sabe. Se alguém quiser interesse em apoiar, basta entrar em contato conosco aqui na TV Girassol. Nós estaremos dando esse apoio também ao Maurício aqui, mas vamos deixar esse espaço para as suas considerações finais sobre a importância dessa participação e levar o nome da nossa cidade até Ushuaia. A questão de patrocínio é bem complicada no país inteiro, né? A gente sempre vê vários atletas reclamando muito. Deveria ter uma dedução fiscal de empresas, alguma coisa assim, para que a gente pudesse estar sendo mais, digamos assim, respaldado nas atividades, né? E que nem tu falou, o obstáculo maior vai ser encontrado lá. Então, assim, a gente se coloca à disposição para quem quiser mais informações sobre o próprio evento, né? De repente, numa próxima aventura dessas, digamos assim. É anual? É anual. A gente tem uma outra já em vista em dezembro, início de dezembro, certo, que é em Atacama, no deserto do Atacama, no Chile. Então, assim, as corridas, claro, de aventura, né, como a gente chama. Então, mas tem a meia maratona do Rio, que é em agosto também, há uma boa chance de estar presente. Então, de repente, a gente vai acabar recolhendo alguns corredores que gostam, estão meio perdidos, a gente pode estar acolhendo, organizando,